Notícia quentinha. Milei, na reunião do bloco ali do Mercosul, deu uma enquadrada no Lula, daquelas. Milei basicamente mandou Lula cuidar das facções criminosas do Brasil, que é o PCC e o CV, para que isso não se espalhe por todos os países vizinhos do Brasil. Por quê? Porque o Lula rejeitou aquele pedido que o governo americano fez para que considerasse essas facções como grupos terroristas, porque esses caras são grupos terroristas. Mas o Lula não quis, não sei por qual motivo, não sei qual o interesse obscuro por trás, né, para colocar uma facção dessa no devido lugar, mas não, em vez disso, não aceitou e, pelo visto, não faz nada para combater essas facções criminosas que faz barbárie e está se espalhando pelo mundo. E o Javier Milei aproveitou para falar que o Brasil também deve tomar a frente e cuidar disso, porque senão, meu amigo, daqui mais uns anos, adeus, não segura mais de forma alguma. Eu vou deixar o vídeo rolar aqui um trechinho, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho, bora pro vídeo. Em matéria de segurança, enfrentamos o enorme desafio de extirpar da região o câncer do crime organizado, fundamentalmente o narcotráfico, que não reconhece fronteira nenhuma e nos destrói a todos. Por isso, ao começar essa presidência pro tempore, propus a criação de uma agência do Mercosul contra o crime organizado transnacional. É um recurso que não pode esperar e precisamos atuar de forma urgente, não ficar parados em declarações e dúvidas. Precisamos transformar em feitos os compromissos assumidos pelos nossos governos. Hoje posso anunciar que demos um grande passo, tanto na recente reunião dos nossos ministros da Segurança, Interior e Justiça, como com a declaração conjunta do Fórum de Consulta e Concertação Política do Mercosul, que recomendaram criar essa agência tão necessária ainda ao longo desse ano. O primeiro comando da capital e o comando vermelho se estenderam pelo Mercosul e, é verdade, toda a região estará em perigo e será impossível erradicá-la do seu país de origem. Por isso, eu termino essa presidência deixando esse compromisso com a presidência seguinte do bloco a cargo do Brasil, com certeza de que conseguiremos dotar o Mercosul de uma ferramenta necessária para fomentar o combate ao crime internacional organizado. Nessa mesma linha, não podemos fazer vista grossa tampouco ao numeroso caso de detenções ilegais em Venezuela. São pessoas privadas de sua liberdade em violação de todos os direitos. Exigimos a sua imediata liberação e, particularmente, reiteramos a nosso pedido para a liberação imediata dos militar argentino Nahuel Gacho. Falou em presos da Venezuela e tocou na ferida, né? Aí você sabe que tocou na ferida do Lula, né? Isso aí sabe como é que é, né? É delicado. Mas, meu amigo, é isso aí, sabe? Você vê, cara, é claramente, é nítido a diferença do jeito de falar, a diferença do discurso. Você prestou atenção que nos últimos tempos o Lula não tem um discurso, sabe, da realidade do que está acontecendo, do que ele faz? Tipo esse aqui, você vê que ele, o Milei, está lendo o que eles fez, o que ele conversou com seus ministros, o que ele está propondo, o que está projetando, um discurso alinhado. O Lula, ele acostumou naquelas narrativas de 30 anos atrás, então ele quase nem lê discurso, porque ele fala a mesma coisa. Você percebeu? O Lula fala a mesma coisa. A retórica do Lula é a mesma. Então nem precisa de discurso. E outra, o Lula vai ler um discurso desse como? Sendo que ele nunca faz um discurso desse? Sendo que ele nunca monta um plano desse de segurança? Então não tem como. Então você vê, sabe, a seriedade das administrações do presidente argentino Milei e do presidente Lula. O Lula é retórica. O Lula vive de retórica, sabe? Por quê? Porque o Lula nunca, desde que ele voltou para a presidência, ele nunca desceu do palanque. Nunca desceu do palanque. Só sabe falar do ex-presidente, o ex-presidente fez isso, o ex-presidente fez aquilo, o ex-presidente é inelegível, o ex-presidente nunca mais volta à presidência, a extrema-direita nunca mais volta à presidência. É só isso, é só a retórica, sabe? Então, assim, é impossível o Lula ter ali, sabe, um plano para ele, porque não tem. Qual que é o plano do governo Lula? Não tem. O governo Lula, isso não é só eu que estou falando, não. Os próprios aliados, eles mesmos já se deu conta que o Lula não tem um plano de governo. E não tem. Lula não tem um plano de governo. Só está fazendo as coisas básicas
que é do mesmo, que qualquer um presidente faria. Só o básico. Nada além do básico. Mas, alguns meses atrás, acho que 2 meses, ou menos de 2 meses, o governo americano, né, como eu disse no começo aqui, sabe, queria colocar essas facções como terrorista. Não aceitou. O governo brasileiro disse não. Não quis. E agora? Tipo assim, se você não quer a ajuda de quem quer te ajudar, você tem que resolver. Em tese, você teria que resolver a situação. Mas, pelo visto, não quer. Pelo visto não quer. Porque qual que é o plano de governo do presidente Lula? O plano de governo do presidente Lula para encarar seus facções. Que a gente fala PCC e o CV, que é o Comando Vermelho, mas essas são as maiores, porque tem mais. Tem muito mais. Qual que é o plano do Lula, o plano de governo dele para encarar essas facções? Não tem. Essa que é a questão. Não tem um plano. Não tem nada. Não move uma palha. Não faz nada. Olha o desastre que é o Lewandowski na segurança pública. O Lewandowski é um desastre. Pelo amor de Deus. Pegou um cara que já estava aposentado, que tinha que curtir seu dinheiro e suas férias lá nas Bahamas para lá, no Caribe, né? Pegou esse cara, né? Botou mais um salarão gordo na conta dele todo mês e mandou ele fazer algo que ele não tem a mínima noção do que é. Esse é o jeito Lula de governar. Sim, é um cabide de emprego. O penduricalho. Não, esse é meu chegado, esse me ajudou, esse fez aquilo, vem pra cá. Não, não, você não pode aposentar, não. Você tá com 80 anos? Não, vamos trabalhar, meu filho. Esse é o jeito do Lula governar. Sabe, o Lula não coloca nos cargos pessoas competentes. Ele coloca os amigos, os ex-governadores, ex-prefeitos, ex-ministros de outras épocas. Sabe, ele não quer saber se o cara entende daquele assunto, se o cara tem alguma formação para aquela área, ele não quer saber. Ele só vai fazendo o cabide de emprego porque aquelas pessoas que apoiam ele toda a vida. Então ele deve satisfação para essas pessoas o resto da vida. Aí toda vez que ele voltar um cargo público, ele tem que colocar essas pessoas ali. E aí tá no que dá, meu amigo. Tá no que dá. Essas pessoas não entendem e outras não têm interesse. Não tem interesse, sabe, de ajudar o governo a fazer um plano para acabar com essas facções. Não tem.